Olá, palestrante, seja muito bem-vindo ao Pode Palestrar. Esse nosso podcast que é feito para você que quer começar uma carreira de palestrante para ser uma pessoa influente e reconhecida, ganhando acima de R$ 50.000 por mês. E aqui, no nosso episódio de hoje, nós vamos falar de um tema que é muito importante, que muita gente às vezes trava na hora de pensar de começar essa carreira, que é uma carreira maravilhosa, muito bem vista e valorizada, que é o medo de subir no palco. Então nós vamos aqui revelar dicas, insights, estratégias para que você possa superar esse medo, ganhar confiança, ganhar os palcos e fazer sucesso. E para falar dessas dicas, ele que é o nosso mentor, o nosso protagonista, o nosso líder, Vicente Falcão. Grande Arlista, estamos juntos, muito obrigado aí. Já estava ansioso por esse segundo momento aqui, né, no Pode Palestrar, que luxo, né? Vamos desvendar aqui alguns segredos da arte de falar para as pessoas, de palestrar. Do palco para a mesa do podcast, né, Vicente? É isso aí, direto. Tu que tá acostumado muito com palco, agora começando só nas mesas de podcast. Tem muito podcast, né? O digital chegou com tudo, né? Então a gente tem feito muita coisa, participando de muitos programas, ajudando muita gente, né? E para quem tá chegando agora, eu vou deixar um aviso aqui bem claro. Vicente Falcão, 30 anos aí no mercado de palestras no Brasil inteiro, mentor, professor e empresário que gerencia a carreira de mais de 800 talentos dos palcos do Brasil. E agora compartilhando aqui mais dicas, insights. E esse tema de hoje vai ser bom, né? Promete, né? Com certeza. E estamos em busca de novas pedras preciosas o tempo inteiro. A gente está buscando aí novos talentos. Essa é a função do Red Hunter, né? Trazer novos talentos aí. E o tempo inteiro a gente está buscando gente nova. E está chegando uma safra fantástica aí, sabe? Uma turma boa. Está chegando muita gente legal, muita gente com vontade de fazer. E tenho certeza que, né, vamos agregar muito aí, vamos trazer muita gente boa, né? E os que já estão no nosso casting aí, que são maravilhosos, tem muita gente de todas as áreas, de todos os segmentos, né? E vamos hoje falar um pouquinho sobre como perder o medo, né? De subir aí no palco. Medo de subir no palco, né? Porque a gente sabe que o palestrante é aquela pessoa que reúne a sua história, a sua trajetória, como nós falamos no episódio anterior. Então, se você não pegou o primeiro episódio, vai lá. A gente falou muito sobre carreira e falou que o início de uma carreira, o ingrediente principal é a sua história. E muita gente tem história, tem um excelente currículo, tem informação, tem até uma oratória muito boa, sabe comunicar aquilo que se propõe, mas quando pensa em chegar no palco, quando o locutor apresenta, e agora? Recebam com muito carinho. É isso aí. Como é que é isso, Vicente? Olha só, o primeiro tabu que a gente tem que quebrar aqui é o seguinte: mesmo os palestrantes mais experientes, mesmo, os 5 primeiros minutos, todo mundo tem aquele friozinho na barriga. Então eu tô tranquilo, eu pensei que era só comigo. Não, todo mundo. Um Cortella, um Bernardinho, um Augusto Cury, enfim, qualquer palestrante hoje, qualquer um, tem um pouquinho de medo quando chega. Por quê? Porque tudo é novo, né? Todo mundo quer dar aquela expectativa e, né, você precisa se ambientar ali com aquele público. Eu assisti um vídeo do Roberto Carlos, ele falou que ele sentia frio na barriga até hoje, na hora de subir no palco. Quantos anos fazendo o mesmo show, mesma estrutura, aquela coisa toda. Mas por quê? Porque é aquela expectativa, ninguém quer errar, né? Todo mundo quer que dê tudo certo, mas a gente sabe que nós temos que estar preparados para o plano A, plano B, plano C, imprevisto, acontece. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E esse tema de como vencer o medo, né? O que é vencer o medo? Quando você vence o medo, você vence o quê? Ansiedade? Mas o que você acha que tem dentro disso? O medo, a angústia, a ansiedade, o nervosismo, né? Não tem jeito, todo mundo tem, tá? Quanto mais você se prepara, quanto mais a gente se prepara, mais tranquilo você fica. Certo. Então, por exemplo, uma sugestão que eu sempre dou para os nossos palestrantes. Poxa, eu fui convidado para fazer a palestra numa convenção, né, X. Então, você tem que fazer com o contratante o que a gente chama de briefing. O que é o briefing? É conhecer o seu público, saber o que o contratante quer de você. Por que ele te escolheu? Perfeito. Qual é
o objetivo que ele quer alcançar? Qual a mensagem que ele quer que você leve? No final, quando acabar a palestra, qual é a transformação que ele quer que você gere naquela plateia? Só que aí você também tem que fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? Qual é o meu perfil do meu público? Eles fazem o quê? Qual é a escolaridade deles? Tá bom? Quem já teve por lá? Mas quem ele já não vai deu precisar certo, de mudar a palestra dele se ele fizer isso? Nada, Não. muito pelo É para contrário. ele ganhar clareza, Ele né? vai fazer a conexão com o público. Quanto mais ele conseguir fazer essa conexão, ele vai ter mais impacto na palestra dele. Ele vai fazer uma palestra quase que formatada e personalizada para aquele cliente. Customizada. É isso. A customização é o segredo de um grande palestrante. Não dá para você pegar a mesma palestra e fazer o tempo inteiro para todo mundo. Não cabe isso. Por quê? Porque você vai ter, vou dar um exemplo de uma palestra de vendas. Uma coisa é você dar uma palestra de vendas para uma imobiliária, para os corretores, tá bom? De um grande lançamento de um prédio, de um condomínio, de um Alphaville novo e tal, e você fazer com os funcionários, né, os vendedores de uma Audi. É diferente. De uma empresa de maquiagem? Não, eu vou fazer até diferente. Você tem um carro de alto ticket, é um tipo de palestra. Um carro de um ticket menor é outro tipo de palestra. E que dirá quando você muda de ramo, entendeu? Maquiagem, né? A questão da beleza que está muito em volta. Para você fazer uma palestra na área de educação, é diferente. Né? Na área de moda, é diferente. Mesmo advogado, é diferente. Venda, mas o público ali é um nicho de venda com produto totalmente diferente. São outros produtos. Você tem que saber se adequar e se encaixar dentro dessa atmosfera. Né? Você tem que conectar aquele ecossistema, conectar o meio que você está indo. Então, é importante você saber quem já foi, porque você já viu quais foram os resultados, qual a expectativa. Tudo isso a gente está falando por quê? Porque o medo, ele não é um medo puro, né? Eu acho que eles são várias etapas. A gente bateu no papo, você falou sobre os tipos de medo, né? Então, quando você tem informação e conhecimento sobre o que está lá, já não é uma coisa, não é um X, não é uma coisa que você não sabe por onde vai encontrar. Então você está mais seguro e essa segurança diminui um pouco o medo. Quanto mais você se prepara, quanto mais você conhece o público, menos ansioso você fica, menos nervoso, você vai suar menos frio, né? Você vai se acalmando. Então você está mais preparado. Você tem o conteúdo, você sabe muito aquele conteúdo, mas às vezes o que falta? Aquela conexão com o público, com o ambiente. Você quer ver uma outra coisa que melhora muito? Vão fazer uma palestra à tarde. A minha palestra é à tarde. Sim. É muito importante você chegar no evento de manhã. Para quê? Para você já entender quem já passou, qual foi a conexão com a plateia, você já está ali rodando, você já pegou o espírito da coisa, você já entendeu qual é o som, você já viu como é que se o painel de LED está funcionando, não está funcionando, se o som está legal, não, você já vai conectando. A luz no palco, tudo. Você já testou a luz, você já testou seu microfone de repente na hora do almoço ali do intervalo. Então, aquilo tudo vai fazendo com que a sua ansiedade diminua. Por exemplo, você tem um monte de vídeo, tem um monte de material e tal, você vai passar tudo antes para ver se tudo está testado direitinho. Ó, o som tá legal, isso aqui, até onde eu posso ir, até onde eu posso... Treino, Cara, né? outra coisa, né? De repente você chegou, você viu o ambiente, o ambiente está todo escuro. Caramba, se eu vier com blazer escuro, eu não vou aparecer. Perfeito. Então corre para trocar de blazer, toque para trocar de camisa. Por quê? Para criar o contraste, já conectou mais você ali. E isso tudo vai fazendo com que as borboletas que fiquem aqui diminuam. Perfeito. Essa é técnica, né? Chegar antes, entender o evento, pegar o espírito, pegar a atmosfera, pegar aquela vibe, pronto. Você vai se sentindo cada vez mais conectado, confortável naquele ambiente. Acabou. Já começa a diminuir aquela ansiedade muito toda, bom, aquele frio. É para quem está começando na carreira de palestrante, essa dica, sim, né, ela faz toda a diferença, entendeu? Muito bom. E você tinha falado comigo sobre 3 tipos de ansiedade, desse sentimento, né, que é uma questão de quase que de inteligência emocional que você tem que trabalhar, né, Vicente? Isso aí. Você me falou sobre medo de errar, é uma coisa que deixa todo mundo travado. Isso. Eu queria que você falasse sobre isso. Fobia social é uma outra questão. E perfeccionismo. Essa daí eu já vi muito palestrante. Eu já pequei nisso já. Cara, minha palestra não está perfeita, eu não vou subir no palco agora. Eu acho que o meu slide tinha que ter aquela imagem. Eu não consegui botar aquele vídeo. Mas fala primeiro sobre o medo de errar.
Como é que acontece esse medo? Já aconteceu com você? Todo você mundo com frio na tem, barriga, com medo de todo errar mundo. e tal? Todo mundo tem medo de errar. Ninguém quer errar. Todo mundo quer perfeição, né? Mas o medo de errar tira a vontade de aprender, né, cara? Se você ficar com claro. tanto medo de errar, tu não acerta. Mas sabe quando você tem muito medo de errar? Quando você é superficial naquele conteúdo. Quando você não está preparado. Quando você não é, né, dominador daquele conteúdo, o frio na barriga aumenta. Você fica, inclusive, com medo das perguntas, de alguém perguntar alguma coisa que você não sabe. Opa. Caramba, é normal isso, né? E outra coisa, você fica muito fragilizado ali em cima. E uma coisa que mais acontece quando você não domina o conteúdo, quando você é raso no conteúdo, vem o famoso deu branco. Eita, Conheceu? Já conheceu? Já foi claro, apresentado? Claro. Gente, deu branco, eu não consigo lembrar. Por quê? Porque aquele conteúdo não é um conteúdo seu, que você tem propriedade, que você sabe de trás para frente, de frente para trás. É isso. Então, o famoso deu branco vem de quando exatamente você tem que falar de um assunto que você não domina tanto, que você não tem as palavras certas, o vocabulário certo, as especificações técnicas corretas, e aquilo some. Perfeito. Tá? Por quê? Porque não é. Então, quando você está preparado, Arley, está preparado para entrar num palco, que aquele conteúdo você domina, ou mesmo que você tenha esquecido, de repente, você já emenda com outro e tal e vai embora. Então, esse é o primeiro. O medo de errar, ele acontece pela insegurança do conteúdo que você vai. Isso. Né? E você falou que muita coisa deu branco, que é fruto de você não se preparar com o conteúdo. Sabe o que eu já vi acontecer também, Vicente? Em várias palestras? A pessoa monta a apresentação, mas parece que o PowerPoint que é o protagonista, que é o palestrante. É verdade. Apaga a luz, tudo apagado, vamos olhar para o telão. E fica lá passando texto. E o próprio palestrante, que ele que tem que ter luz no rosto, ele que precisa comunicar, atrair, se comunicar, ele deixa para o PowerPoint. Se der uma zebra, o pendrive não abre, o PowerPoint sai, deu alguma coisa lá no notebook, desligou, e aí que eu não sei tocar sem o PowerPoint? Exatamente. Bem, palestrante está ligado à performance. Perfeito. Conteúdo é importante, mas a sua performance é muito maior. Arley, outra dica que de repente é tema de um outro, né, podcast com a gente aí. Pode falar, anota aí, né? PowerPoint é nada mais, nada menos do que uma cola. Uma guia. Você tem que colocar, e eu tenho muito palestrante que erra, eu puxo a orelha. Menos é mais num slide. O slide tem que ter uma imagem e uma palavra. Uma frase, só para te dar uma... É só para te dar um norte que referência. Agora eu tenho que falar sobre isso. Por quê? Porque você já criou um storytelling ali que você precisa seguir. Já tem um passo a passo. Então ele é só um guia. Agora eu vou falar do conteúdo tal. Na área jurídica, né, eles botam aqueles textão de todo tamanho. Cara, a lei tal. Gente, agora eu vou falar sobre a lei de direitos autorais. A lei tal. Aí você pode passear, contar caso, mas não tem que botar aquele textão. Se alguém quiser saber da lei, do artigo, vai lá e procura. Aquilo ali serviu. Agora eu vou falar sobre essa lei. Eu vou fazer isso. Como se aplica isso na prática? Traz um exemplo. Muitos exemplos. Outra coisa, né? Quando você tem um tema chato, um tema pesado, conta história, dá exemplo, dá case. Fica leve. Você transformou algo que era chato, pesado, monótono em algo leve, delicioso de ouvir, porque você conectou as pessoas. É simples assim. Eu estou conectado aqui. É difícil fazer um podcast com o Vicente, tá? Porque eu estou tentando manter o meu roteiro, que é falar do erro, do medo de errar, mas não dá, porque o Vicente, ele vai, filho. Já vai dar dica, já dá estrutura. Dica, já estamos lá na frente. Cara, então, você não está perdido, você está ganhando muito. Segura a onda. Arley, mas tem isso. Tanto conteúdo, não tem por que eu ficar com esse conteúdo para mim. É isso que eu faço, né? E eu preciso pegar esses palestrantes maravilhosos que chegam para nós, que são verdadeiras pedras preciosas, e eu tenho que lapidar. Verdade. Entendeu? Eu tenho que transformá-los em figuras melhores, profissionais melhores do que eu até, nas suas áreas. E é isso. Então, essa é a questão do medo. Um resumo do medo de errar pra gente. Você sabia que essa questão do PowerPoint é outra coisa que dá branco? Sim. Porque ele não está preparado, ele quer ler. Cara, ninguém quer ler. Você não está dando aula, você não está na faculdade dando aula. Então, cara, você tem lá a sua colinha, né?
O PowerPoint é a sua cola, é seu guia. Poxa, aqui eu tenho que falar sobre esse assunto. Não seja como você tem um relatório, você quer mostrar gráfico, você quer falar de uma pesquisa, então, de alguma coisa, dados. Mas aí você vai trazer o quê? Algumas estatísticas, algumas coisas rápidas, que você tem que fazer a interpretação daquilo muito rápido. Entrega o resultado, não o modo que foi feito. Perfeito. Então isso também traz isso aumenta o nervosismo, isso aumenta a angústia, as borboletas no estômago ficam querendo sair. Porque na cabeça dele é muito conteúdo, é muita coisa, aquilo trava, né? Isso aí. E outra coisa, ele não se planejou. Porque quando você tem 1 hora para fazer uma palestra, então isso aí é outra coisa que tem que respeitar. Você tem 1 hora. Não passe porque você arrebenta com a programação do evento. Verdade. Isso é uma falta de ética enorme de muitos profissionais aí que a gente puxa a orelha deles, entendeu? Tudo isso faz com que o medo e o nervosismo aflore. E vai dar o branco, e dá o problema, e enfim. E aí, quer dizer, aí aquela coisa de você não errar, sem querer você erra. Sim. Não é? Você tem aquele perfeccionismo de não errar. Errou. Por quê? Porque não se preparou, porque não está com a ferramenta certa, não está com a técnica certa. A gente tem que arrumar isso. Vamos lá. O segundo medo que as pessoas falam muito é sobre essa questão da fobia social, né? Porque às vezes você está acostumado, eu sou um especialista, eu estou lidando aqui na minha empresa. Eu, mais 2, mais 3, mais 5. Como é que é encarar um público e lidar com pessoas diferentes? Como é que é você chegar na frente do palco, Vicente, você se imaginar e ver um monte de gente engravatada, de pessoas de renome que está sentado na primeira fileira? E será que isso trava, aumenta o medo de subir no palco? Como que isso acontece e como é que você pode evitar isso? Eu aprendi algo... E eu sempre passo isso para todos os nossos palestrantes. Sempre vai ter na plateia alguém que não queria estar ali. Então essas pessoas vão te julgar. Porque ele não queria estar ali. Ou então você tem uma formação e o cara tem PhD naquela informação. Beleza, mas se ele fosse tão bom, por que ele não estava ali? Por que não é ele que foi convidado para falar? Ótimo. Entendeu? Então é isso. Você está ali porque você tem uma experiência, você tem um case, você tem uma solução para o problema. Pô, era para ele estar ali. Mas de repente ele não teve a competência, o socioemocional, a bagagem, a experiência que você teve para fazer acontecer. Então, ele vai ter que te engolir. Fala e dá o seu show, entendeu? Outra coisa, sempre vai ter na plateia alguém que quer 15 segundos de fama. Quer fazer uma pergunta para te destruir, para te arrebentar. Né, para fazer, de repente, você passar vergonha. Sempre vai ter essa figura na plateia. E o que você tem que fazer? Passar por cima deles. Entendeu? Perfeito. Vai ter. Então, vá preparado. Né? Aí tem um monte de técnica, um monte de ferramenta. Né? Por mais que você se prepare assim, cara, eu sei que eu não sou o melhor de tudo, mas o pouco que eu sei me trouxe até aqui. E é isso que eu quero compartilhar. Eu vim fazer. Entendeu? É isso. E aí o cara levanta a mão lá. Não, eu queria saber sobre o assunto tal, aquela coisa toda. Bom, muito bem, bacana a sua pergunta e tal, mas no final, no meu slide, mais para frente um pouquinho, eu vou falar sobre esse assunto, entendeu? Ou se você não vai falar sobre esse assunto, se é um outro tema, fala, bacana a sua pergunta, mas não é o foco da nossa palestra, mas pode me procurar no final, que eu faço questão de responder para você. Você detonou, cara. Perfeito. O cara veio com a finalidade de derrubar. De querer aparecer, né? Você deu a rasteira dele na classe, na categoria. Né? E vai embora. Nesse tom de voz do Vicente. Desse jeitinho. Nessa tranquilidade. Minha equipe fica brava comigo, que quando eu chamo para dar um puxão de orelha, é nesse tom. Né? Nesse tom. E aí eu falo que tem que fechar a porta, falo o que tem que falar, briga, esperneia e tal. Beleza, saiu, continua amigo do mesmo jeito. Mas, cara, não tem. Né? Esse equilíbrio é fundamental, né? E assim, você nem sabe, né? Mas eu modelo muito você, assim. Em alguma situação fica assim, cara, o Vicente ele age assim dessa forma. Eu quero ter essa tranquilidade. E quando você fala, porque assim, quando a gente está construindo uma carreira, uma profissão, você tem que ter referências, né? Sim. A gente sempre ancora em algumas referências. O fulano fala muito bem assim, Beltrano conta histórias muito bem assim, fulano quebra o gelo muito bem, já para ficar algumas dicas aqui. É isso aí. E ter essa inteligência emocional no momento que você recebe um comportamento que você não esperava, né? Que alguém que levanta a mão para falar uma pergunta, e aí como é que eu vou lidar com isso? Adorei essa estratégia. Mas olha só, tem também uma prática, uma experiência, né? São muitas horas de palco.
Então a gente já viu muita gente, a gente já estudou, né, muita gente, a gente já fez rapport com muitos outros palestrantes. Para quê? Para criar essa conexão. O que esses caras fizeram que deu certo? Pô, em que eles se espelham? Né? Se fosse fulano, faria como? Isso também é o lapidar o diamante. Que é o quê? Que é você ir aprendendo com outros cases, com erros de outros palestrantes. Perfeito. Então, o tempo inteiro a gente está aprendendo. E tem o terceiro. O terceiro é o seguinte, perfeccionismo. Tem gente que tem medo, treme, não quer subir no palco, trava, porque acha que nada tá do jeito que ela queria. A roupa não tá perfeita, aí o meu cabelo eu acho que não tá bom, acho que eu não fiz a sobrancelha, eu acho que as mulheres vão reparar o meu sapato, que o meu sapato não é o mais bonito, porque a blusa do fulano, e principalmente se for comparar com o palestrante anterior. Sim. A gente tinha muito isso, né, Vicente? Muito. Então, sobe bem no palco, fazer uma palestra de 30 minutos, a pessoa vai lá, aquela palestra, a pessoa hiper comunicativa, fala, caramba, a última memória que ficou foi desse palestrante, né? É isso aí, é isso aí. O meu slide não está perfeito, bom igual a ele, eu não tenho um vídeo igual ao dele, eu não tenho essa dinâmica igual a ele, então a gente fica com medo, querendo uma coisa perfeita, né? E acha que não tem esse perfeccionismo. Como é que faz isso? Eu vou dar 2 exemplos para você, tá bom? Um exemplo que é o seguinte, nunca vai estar 100% pronto, 100% correto. Você pode ter a mesma palestra que você faz ela 20 vezes, sabe? Sempre você vai querer mexer alguma coisinha, melhorar alguma coisinha, acertar um slide, acertar uma música, acertar algo. Isso é comum, entendeu? Então vai fazendo, vai trabalhando, tá bom? Quanto mais você for fazendo, for ajustando, que bom que você acha que sempre tem que estar melhor. Mas olha, por exemplo, lancei um livro, lindo, maravilhoso, estruturado. Eu já quero mexer nele na segunda versão, na segunda edição. Já e aí eu tá vou fazer uma segunda edição. já. Por quê? Porque faltou isso, faltou aquilo, eu poderia ser mais claro nesse exemplo. Né? Depois que você soltou e tal, fez, caramba, podia mexer nisso, podia mexer naquilo. E vai acontecer isso na terceira edição, vai acontecer isso na quarta edição. É assim. Por quê? É sempre a gente querendo melhorar, fazer mais bem feito, fazer mais bonito, fazer, né, que fique impecável. E a gente sempre... E tem lugar que erra, tem lugar... Você preparou uma palestra linda e maravilhosa, o som está dando problema, é culpa sua? Você tem que dar seus pulos e fazer com o que você tem. Perfeito. Entendeu? E vai ter. Você preparou uma estrutura maravilhosa e tal, bacana, o painel de LED está piscando. Faltou energia. Né? O microfone não está funcionando legal. Aí você tem todas as técnicas, estratégias para dar o pulo do gato fazer isso. Mas eu quero dar um case aqui bem bacana. No início do ano, eu fui fazer uma palestra em Boa Vista, Roraima. Teatro lindo, maravilhoso, 2.000 pessoas assistindo a gente. Nossa. Preparadas ali, aquele negócio todo. Eu fui o segundo palestrante. O primeiro palestrante chegou todo de gravata, todo sapato. O sapato dele brilhava mais que a minha careca. Né? Era um negócio, eu falei, gente do céu, o homem tá na beca e tal. E eu tava também, falei, e a plateia não tava engajando. Cara, não tava legal. O que eu fiz? Saí, fui, né? O hotel era de frente pro teatro. Eu falei, caramba, pedi uma camisa do evento. Tinha uma camisa bonita, né? Boa Vista e tal, aquela coisa terra, não sei o que lá. Corri lá, botei uma calça jeans, botei um tênis, né? E coloquei a camisa e vim do evento. Diferenciou. O que acontece? Só que a minha palestra é um pouco mais intrigante, um pouco mais pra cima e tal. Aquela coisa. Já entrei com uma música legal, com uma coisa bacana, já fazendo todo, né? Eu tinha que fazer diferente. Por quê? Porque o público não conectou com o palestrante anterior. Não estava legal. Se eu entrasse de blazer e tal, os caras iam falar, putz, vai ser a mesma mais um ladainha. engomadinho, cara, que vai falar vai bonitinho. Ser. Então, o que eu fiz? Eu mudei. Aí o pessoal ficou assim, você viu? Eu preciso ir lá rapidinho, não tem jeito. Deixa eu correr lá. Já tinha testado minha palestra antes, já tinha visto o local, tudo bonitinho. Por quê? Porque eu tinha que fazer uma conexão. Fez. Top, maravilhoso, ninguém saiu, foi uma vibração total, mas eu senti que eu tinha que fazer o diferente, entendeu? Foi bem feito? Eu não estava planejado aquilo, entendeu? Mas eu sabia que tinha que fazer aquela palestra que eu já fiz 30, 40 vezes, aquela tinha que ser diferente. Perfeito. Entendeu? Então, mas como que você descobre isso? É lá na frente. É estando conectado, né? Você tem que estar conectado com o evento. Se eu tivesse chegado em cima do evento, logo na hora e tal, eu não ia perceber isso. Entendi. Mas não, eu cheguei um dia antes,
assistir o evento da parte da tarde do primeiro dia. Outra coisa que é bom chegar antes, você faz um monte de network, já negocia suas próximas palestras, já convidam você para outras coisas. Já fui dar entrevista na rádio que não estava programado, fui dar uma entrevista na TV que não estava programado. Muito Tinha bom. uma revista local que... Você pode fazer? Eu falei, claro que eu posso. Vou lá, fui para o camarim, fiz network com outros palestrantes que estavam lá que eu não conhecia, que eu queria conhecer. Aí vem prefeito, vem deputado, vem senador, vem o dono de uma clínica. Cara, você está ali fazendo o quê? Prospecção dos seus próximos eventos. Tem que ter essa visão de business. Cara, né? é business, é negócio. Se você se vestir de artista, né? Que não, vou chegar no camarim meia hora antes, quero minha água, minhas coisas, para subir no palco. Quantos negócios eu fechei ali, Sim. naquele um dia antes que eu cheguei? Leve, cumprimentei todo mundo, falei com todo mundo, um monte de gente conhecia, tirei foto aos montes, sabe? E quanto mais foto, mais replica, mais seguidor vem, mais gente falando de você. É isso. E o seu trabalho vai chegando em outros lugares. Então, tudo isso é perfeito? É perfeição? Ah, eu sou perfeccionista, tem que ser desse... Não tem. Não tem. Né? Faça, mas tenha essa coisa de que eu preciso melhorar cada dia. Se eu uso um vídeo, eu tenho que melhorar aquele vídeo. Se eu uso uma música, eu tenho que melhorar aquela música. Outra coisa, uma música que funciona no Nordeste não funciona no Sudeste. No Sul é pior ainda, que o pessoal é mais difícil. Então você tem que estar muito conectado com isso. Então nem sempre aquela palestra sua que está empacotada direitinho, ela vai funcionar. Talvez eu tenha que ter uma nova caixa para ela, dependendo do lugar que eu estou. Do local que está. Aprenda, cuide, preste muita atenção na regionalidade. E com esses conhecimentos todos, isso aí vai detonando aquele medo, né? Porque você vai se envolvendo, vai ganhando mais autoconfiança, mais confortável, o medo vai acabando. Você acha que eu não entrei com friozinho na barriga nessa palestra? Claro que entrei, caracas, eu vou fazer um negócio diferente, vamos ver se vai dar certo e tá, aquela coisa toda. Cara, você entra com aquela sensação de que, será que vai dar? Primeira música, primeiro insight, a galera, pronto. Pronto, acabou. Todo mundo jogou energia pra fora, já conectou. Aí você esquece até que tem nervoso, tem que ir no banheiro, tem que fazer. Você esquece, acabou. Fica você esquece de beber água. É. Você esquece de beber água. Cara, conectou. Você fez a liga ali. Acabou. Essa é a magia do palestrante. Então, nunca vai estar perfeito, nunca vai estar 100%. E quando tiver 100% perfeito, cara, tem alguma coisa errada com você. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. Você está errado. Verdade. Vicente, me fala um pouco sobre... tem alguma forma que as pessoas podem se preparar antes de entrar no palco? Que ela possa fazer uma reflexão, que ela possa memorizar o que vai acontecer, alguma coisa, uma técnica de respiração para segurar essa ansiedade. Tem alguma coisa que você indica, além dessa questão de se envolver com o evento para pegar a energia dele e se conectar? Tem mais alguma coisa que você acha que pode acontecer? Arley, cada um tem o seu momento, o seu jeito. Eu tenho um palestrante que tem que ficar lá fazendo gargarejo, fazendo para esquentar a voz. Eu tenho gente que tem que sumir, fica preso no banheiro para meditar. Eu tenho gente que não quer conectar com ninguém antes da palestra porque fica muito nervoso, né? Cada um desenvolve o seu estilo, né? Eu peço sempre muita proteção, né, para entrar, para que Deus possa me iluminar das palavras certas, né, ter o discernimento do que eu tenho que falar e encantar aquele público. E é claro, né, você chegou antes no evento, você se concentrou, você conectou, você testou tudo, você está ali. É importante, de repente, repassar com o cliente mais um pouquinho, se de repente alguma dúvida que você tem. Procurar na plateia, perguntar à equipe que está ali dos bastidores como é que tá, quem foi bem, quem não foi. Né? Quanto mais você se conectar, melhor. E é claro, toma muito cuidado. Por exemplo, tem as preliminares de um evento, né? Poxa, eu fui num lugar legal, bacana. Não, tem um prato típico aqui que você vai comer. Antes da palestra, de jeito nenhum. Você tá doido, vai que aquele tempero não fica legal comigo, entendeu? Ou à noite, não, vai ter uma festa à noite. Pô, minha palestra é 10 horas no outro dia, eu vou para uma festa à noite, tomar todas? Não, porque eu preciso da voz, eu preciso estar inteiro, eu preciso estar bem. Depois que você fez a sua palestra, tá tudo liberado. Vai passear, vai curtir, vai turistar. Mas antes, você tem que estar concentrado.
É concentração mesmo, tá? É ficar quietinho, né? Come o seu franguinho lá, né? Bem, sem Sua tempero, fruta. nada, sua frutinha, sua saladinha, quietinho, nada de bebida alcoólica, nada de perder a noite, nada de friagem, porque você precisa da voz. Cuide da voz. Cuide da sua roupa direitinho. Antes, né? Ah, vou deixar para passar amanhã cedo. Não, passa antes, deixa tudo bonitinho, prontinho, na beca. Ou seja, o preparo é o pai ou a mãe. A preparação é tudo em qualquer tudo. lugar. Tá? Em tudo na nossa vida. Se programe, se prepare, esteja preparado. E outra coisa, pro plano A, pro plano B, pro plano C. Cara, evento foi feito para dar errado. Para dar errado. Eu falo isso com o tempo. O nome já é evento. Né? Evento. Tudo pode acontecer. Eventualidades pode acontecer. Então esteja preparado, entendeu? Verdade. E se programa direitinho, se organiza. E mesmo assim, acontece, às vezes você não está num dia tão bom. Né? Poxa, você vai fazer uma palestra motivacional. Aí o dono da empresa chega antes da sua palestra e fala que vai mandar todo mundo embora. Beleza, né? Você acha que você vai conseguir fazer uma palestra motivacional depois disso? Verdade. Então, até isso você tem que programar. Não deixa eu falar antes da minha palestra, deixa para falar depois. Ah, tem uns avisos aqui, deixa para falar depois, porque senão quebra. E acontece isso, tá? Sim, acontece. sim. Poxa, eu vou falar sobre que eu não vou dar aumento esse ano, que eu não vou dar cesta básica, que eu não vou dar o 15º. Cara, antes da sua palestra, impressionante. te arrebenta, meu irmão. Ontem aconteceu isso comigo. Eu fui dar uma palestra ontem, conversei com a equipe da gestão lá do meu cliente, explicando como era o método e tal, como que funcionava da minha palestra. O cara abriu a minha palestra falando ao contrário do que a minha palestra prega. Te destrói. Falando de liderança, ele falando que o melhor posicionamento de liderança é esse. Eu falei, mas não é isso que eu falei contigo. A gente conversou e você me contratou para a gente desenvolver esse modelo de liderança. Então, esse alinhamento é muito importante. Muito importante. Tem que tomar muito cuidado. E foi eventualidade, aconteceu. E aí, como é que você segura a peteca, né? Então, antes de um evento, tem toda essa preparação, de você testar a sua palestra, testar seu equipamento, conhecer o palco, ver como é que funciona, ver como é que as coisas estão acontecendo, é luz, é isso, é aquilo. Tudo faz parte, tudo é uma parte integrante. E quanto mais preparado você tiver, quanto melhor aquele conteúdo for seu, sabe? Aí você dá show, acabou. Então, assim, Vicente, se qualquer pessoa que tem um medo, seja pouco, médio, ou uma coisa que chega a aterrorizar e parar ela, se ela tem segurança por esses aspectos que você falou, ela não tem que desistir, porque existe técnica para tudo. Tudo tem ferramenta, tem técnica. Para tudo tem ferramenta. Tem ferramenta para ansiedade, tem ferramenta para o medo do conteúdo, de não sair bem, medo de como lidar com aquelas pessoas, ou com pessoas que estejam num patamar ou num nível maior do que ela, como que ela vai se relacionar com isso, é o que nós falamos aqui também. Da voz, para preparar a sua voz, sabe? Tem gente, tem especialista em tudo. Então, você só precisa estar aberto que você precisa melhorar. Então, se você não tem uma voz boa, tem fonoaudiólogo que conserta. Perfeito. Arruma. Tá? Se você não se veste bem, cara, as pessoas falam que eu tenho que botar roupa de marca, isso, aquilo. Não. Você tem que estar limpinho, bonitinho, passadinho, acabou, você vai lá e dá seu show. Não tem que ter marca, não tem que ter grife. Vai lá e faça o seu bem feito. Verdade. Entendeu? Tem que tomar cuidado. As mulheres, né, e os homens. Por exemplo, eu não tenho cabelo, mas se eu não tomar cuidado, eu fico igual o Bozo. Então eu tenho que aparar bonitinho. A minha barba é terrível, eu não tenho barba, eu tenho uns fiapos, né? Estão branco. Então tem que arrumar direitinho. Né? Não seja discreto. Não é que eu sou o Falcão, eu tenho que andar com aquela camisa do Falcão lá do Ceará e com, né, o girassol. Cara, não é o meu perfil. As mulheres também têm que tomar cuidado. Nada muito decotado, nada muito extravagante, nada muito brilhante. Que a gente tem que fazer um podcast falando, tipo assim, os 10 principais erros e as estratégias para você arrebentar numa palestra. Tem um monte. Mas você está vendo? Tudo isso sim. faz parte, né? Porque senão, compõe, né? Compõe. São técnicas, são ferramentas, sabe? E é só a gente ir trabalhando. E o tempo vai arrumando isso, vai ajustando, entendeu? Perfeito. Então, gente, o medo não é algo que tem que te parar,
tem estratégia para isso, você pegou dicas maravilhosas aqui, anota, coloca em prática, assiste novamente, segue o Vicente lá no Instagram, porque tem sempre uns reels maravilhosos com dicas muito boas relacionadas a como você acertar, como você evitar erros e por aí vai. Então, deixa seu comentário aqui abaixo, a gente está chegando no final do nosso podcast, esse tema que assim, é um tema que é tão importante, que o medo de errar tira a vontade de acertar, muita gente não começa pelo medo. Então acho que está na hora de você juntar aí a tua carreira, tudo que você já fez nos últimos 5 anos, 10, 15 anos e começar a vir para o palco do Brasil. Vem para a gente, Escola de Palestrante, tem nossos conteúdos aqui e aprenda com o Vicente como é que pode lidar para o caminho dos palcos. É isso, Vicente? Meu amigo, manda a mensagem final. Vem, você quer começar uma carreira de palestrante, não sabe por onde começar? Vem com a gente que nós vamos, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa que vai te carregar no colo, sabe? Vai te guiar, vai levar você realmente para onde você merece. Se você já é um palestrante, mas não consegue decolar, tá faltando ainda aquela, né, aquele temperinho, aquela coisa para decolar, vem que a gente vai exatamente descobrir aonde você está errando, aonde a gente precisa ajustar e pode ter certeza que eu vou fazer você voar. É só isso. Perfeito. Valeu, Vicente. Grande abraço, meu amigo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.